Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. São Luís Maria, rogai por nós. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Capítulo 8º, artigo 1º. Continuação das práticas exteriores. Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Quinta prática. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou a saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começado pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida, e é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração, o orvalho celeste, não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Eis o que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano da Rocha, conforme é referido no seu livro, A Dignidade do Rosário, e depois citada por Cartagena. Fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica que salvou todo o mundo. Palavras tão consoladoras quanto terríveis, que dificilmente se acreditariam se não tivéssemos esse santo por garantia, e antes dele São Domingos, e depois muitos outros grandes personagens, com a experiência de muitos séculos. Efetivamente, sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação, como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem e rezam o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Tem-lhes horror, preferiam trazer consigo uma serpente a um terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria, considerando o terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano, depois das palavras que acabo de citar. Não sei como isto se faz nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tenho melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar Ave Maria e o terço. E digo gosta, porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria, ficai sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações, depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo, a fim de lhe ganhar o coração.
E foi tão poderosa pelos encantos secretos de que está cheia, que Maria consentiu na encarnação do Verbo, apesar da sua profunda humildade. Será também por meio desta saudação que lhe ganharemos infalivelmente o coração, se a dissermos como convém. A Ave Maria bem rezada, isto é, rezada com atenção, devoção e modéstia, segundo os santos, é a adversária que põe o demônio em fuga, e o martelo que os esmaga é a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu, que torna a alma fecunda. É um beijo puro e amoroso que se dá a Maria. É uma rosa vermelha que se lhe apresenta, uma pérola preciosa que se lhe oferece. É um pouco de ambrósia e de néctar divino que se lhe dá. Todas essas comparações são dos santos. Peço instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que reze o terço a cada dia. E mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte o dia e o momento em que me acreditaste. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, recolherás bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia nas bênçãos recolherá também. Então, a Ave Maria, eu vejo a importância da Ave Maria porque é uma oração que saiu do próprio coração de Deus. É a saudação que ele usou para revelar a Maria que ela seria a mãe de Deus. Na oração da Ave Maria, Jesus foi concebido naquele momento. E como a gente falou da importância da concepção na meditação anterior, a Ave Maria foi a mensagem que Deus deu ao anjo para revelar a Maria. Então, e Jesus fala da Ave Maria no livro do céu. Eu vou ler os trechos que ele fala da Ave Maria no livro do céu, para a gente ver o que ele mesmo fala sobre isso. O primeiro canto que fizeram a minha mãe foi a Ave Maria, porque na Ave Maria estão os louvores mais belos, as maiores honras, e renova-se a alegria que teve ao ser feita mãe de Deus. Por isso, vamos recitá-la juntos para honrá-la, e quando você vier ao paraíso, eu a encontrarei como se a tivesse dito com os anjos aquela primeira vez no céu. Então Jesus está falando isso para Luísa, que a primeira oração, o primeiro canto que fizeram quando Maria foi à festa da Assunção de Nossa Senhora foi a Ave Maria. A Ave Maria é o louvor mais belo, a maior honra que se pode dar a Maria é recitar a Ave Maria. Toda vez que a gente recita a Ave Maria, renova a alegria dela por ter sido feita mãe de Deus. Então a mais bela oração, a mais bela homenagem que se pode fazer à nossa mãe é rezar a Ave Maria. Aí a gente vai falar agora sobre o Fiat de Maria. A hora que ela disse sim, que foi a hora que o anjo a saudou, né? E ela disse sim. O primeiro sim no meu Fiat pedi a minha querida mãe. E ó poder do seu Fiat no meu querer. Assim que o Fiat divino encontrou o Fiat da minha mãe, fizeram-se um só. O meu Fiat elevou-a, divinizou-a, cobriu-a e sem obra humana concebeu-me. Filho de Deus. Então só com a palavra, só com o Fiat, faça-se de Deus e o faça-se de Maria, Jesus foi concebido, sem obra humana, sem intervenção humana, foi só com a palavra. Só em meu Fiat podia conceber-me. Meu Fiat lhe comunicou a imensidão, a infinitude, a fecundidade em modo divino, e por isso pude ficar concebido nela. Eu, o imenso, o eterno, o infinito. Quando disse Fiat me, quando ela disse faça-se em mim, não só se possuiu de mim, mas cobriu também todas as criaturas, todas as coisas criadas. Sentia todas as vidas das criaturas nela, e desde então começou a fazê-la de mãe e de rainha de todos.
Então, como eu disse na meditação passada, Maria é nossa verdadeira mãe. Jesus está confirmando aqui. Quando ela disse, faça-se em mim, que o anjo chegou, saudou, falou que ela ia ser a mãe de Deus. A saudação angélica. E ela disse, faça-se em mim. Ela não só possuiu a Deus, mas cobriu todas as criaturas, todas as coisas criadas, não só as criaturas, o sol, a lua, o céu, tudo, toda a criação. Ela sentia todas as vidas nela e desde então começou a fazê-la mãe e rainha de todos. Então, desde esse momento, não foi quando a gente reza o rosário, o texto, né? Aí tem a parte da Assunção de Nossa Senhora, e aí ela foi assunta ao céu e depois coroada como rainha do céu e da terra. Mas nesse momento que Jesus foi concebido no seio dela, ela já tornou-se rainha de todos, no momento que Jesus foi concebido. Então nossa vida, já está muito claro isso, nossa vida, a vida de toda a criação está em Maria. Ela é mãe de todos. Porque como ela possuiu Deus e Deus é tudo, abraça tudo, tudo está em Deus, então tudo foi colocado nela. Quantos portentos não contém este sim de minha mãe? Se eu quisesse dizer todos, jamais terminaria de escutá-los. O faça-se em mim da Santíssima Virgem teve a mesma potência do Fiat Criador. Minha filha, o Fiat está todo cheio de vida. Antes é a mesma vida. Então, a vida o Fiat está todo cheio de vida. O Fiat de Deus, o Fiat, o faça-se dele, a palavra dele, é a vida. Deus cria a vida com a palavra. Fiat, faça-se, faça o sol. Faça-se a lua. E por isso, de dentro do Fiat saem todas as vidas e todas as coisas. Tudo Deus cria com uma palavra. A palavra de Deus cria. Por isso é tão importante quando a gente fala a palavra de Deus, a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar a palavra de Deus, meditar o livro do céu. A palavra de Deus, ela cria vida. Deus cria tudo com a palavra. A gente vai criar alguma coisa, a gente pega, né? Tem todo aquele trabalho operacional para fazer qualquer coisa. Deus fala, faça-se. Faça-se a luz, faça-se o sol, faça-se a lua, com a palavra. De meu Fiat saiu a criação. Por isso, em cada coisa criada se vê a marca do Fiat. Do faça-se em mim, do Fiat Mir, de minha amada mãe, dito em meu querer, que teve a mesma potência do meu Fiat Criador. Quando Maria disse Fiat, teve a mesma potência do Fiat Criador. Quando ela disse Fiat, criou a vida. O Fiat contém a vida. Até minha mesma humanidade, meus passos, minhas obras, minhas palavras estavam selados pelo Fiat da minha mãe. Tudo que Jesus fez, até a humanidade dele, os passos, as obras, tudo tem o selo do Fiat de Maria. Minhas penas, minhas chagas, os espinhos, a cruz, meu sangue, tudo tinha o selo do Fiat da minha mãe, porque todas as coisas carregam o selo e a marca da origem de onde saíram. Tudo saiu dela, tudo foi depositado nela e saiu dela. Então tudo tem o selo dela, do Fiat dela. Assim, em cada hóstia sacramental está o Fiat da minha mãe. Se o homem surge da culpa, se o recém-nascido é batizado, se o céu se abre para receber as almas, é o Fiat de minha mãe que sela, que segue e procede a tudo. Ó potência do Fiat, ele surge a cada instante, multiplica-se e faz vida de todos os bens. Então, por isso que São Luís fala tanto disso, né, de que tudo sai de Maria, tudo provém dela, todas as graças. E Jesus ainda confirma e vai além, porque tudo que acontece tem o Fiat de Maria. E esse Fiat que ela falou na hora que o anjo veio, na hora da Ave Maria, da saudação angélica. Por isso é tão importante a Ave Maria. A Ave Maria está
ligada com esse Fiat de Maria, na hora que ela disse sim. Como é importante a gente rezar o Ângelus, que a gente relembra esse momento da saudação angélica e repete as palavras que ela falou para o anjo. O terceiro Fiat deve correr junto com os outros 2 Fiat. Os 3 Fiat têm o mesmo valor e poder porque contêm a potência criadora. Minha filha, é certo, em meu querer está a força criadora. De dentro de um só Fiat meu saíram milhões e milhões de estrelas. Do Fiat de minha mãe, do qual teve origem minha redenção, saem milhões e milhões de atos de graça que se comunicam às almas. Então é o que São Luís fala, as graças estão no coração de Maria, saem dela, do Fiat dela saem milhões e milhões de graça que se comunicam às almas. Estes atos de graça são mais belos, mais resplandecentes, mais multiformes que as estrelas. E enquanto as estrelas estão fixas e não se multiplicam, os atos da graça multiplicam-se ao infinito. A cada instante correm, atraem as criaturas, as fazem felizes, as fortificam e lhe dão vida. Se as criaturas pudessem ver na ordem sobrenatural da graça, ouviriam tais harmonias, veriam tal espetáculo encantador, que pensariam que fosse seu paraíso. Agora também o terceiro Fiat deve correr junto com os outros 2 Fiat. Deve multiplicar-se ao infinito e a cada instante. Deve dar tantos atos por quantos atos de graça saem do meu seio, por quantas estrelas, por quantas gotas de água e por quantas coisas criadas fez sair do Fiat da criação. Deve confundir-se junto e dizer: quantos atos sois vós, tantos faço também eu. Esses 3 Fiats têm o mesmo valor e poder. Tu desapareces, é o Fiat que age, e por isso também tu, no meu Fiat onipotente, pode dizer: quero criar tanto amor, tantas adorações, tantas bênçãos, tanta glória ao meu Deus, para suprir a todos e a tudo. As tuas ações encherão o céu e a terra, multiplicar-se-ão com os atos da criação e da redenção, e tornar-se-ão um só. Vai parecer surpreendente e inacreditável para alguns tudo isso, mas então eles devem questionar a minha potência criadora. E além disso, quando eu sou quem o ama, quem dá esse poder, toda a dúvida cessa. Não sou livre de fazer o que quero e de dar a quem quero? Fique atenta, eu estarei com você e te cobrirei com minha força criadora e cumprirei o que quero em você. Esse terceiro Fiat que ele está falando é o Fiat da santificação. É a santidade de viver o dom da divina vontade. Porque ele fala que esse terceiro Fiat tem a mesma potência do Fiat da redenção e da criação. E aí ele fala que que as pessoas podem achar que é muita coisa, é grande demais, pode nem acreditar. Aí ele fala assim: também tu, as ações encherão o céu e a terra. As tuas ações, as ações dela, de quem vive na divina vontade, de quem tem o dom da divina vontade, quem entregou sua vontade a Deus e não quer mais fazer a sua, amarrou sua vontade no trono de Deus, através das mãos de Maria, quem vive essa vontade divina, ele fala: as tuas ações encherão o céu e a terra, multiplicar-se-ão com os atos da criação e da redenção, e tornar-se-ão um só. Vai parecer surpreendente e inacreditável para alguns tudo isso. Como assim eu tão pequena? A Luísa também falava isso. Isso é muita coisa, é inacreditável. Vai parecer surpreendente e inacreditável. Mas então eles devem questionar a minha potência criadora. Se a gente não acredita na potência de Deus, na onipotência dele, na majestade, no poder dele. Se ele está falando que é assim, que se eu estou em estado de graça e ainda vou além, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão da minha vontade, eu renuncio a mim mesma. Eu destruo as minhas paixões com a ajuda dele, estudando sobre a vontade dele. Não só também tem que ter essa parte, estudar, conhecer a vontade divina, conhecer o que ele revelou para Luísa.
se eu faço esse processo e eu não tenho mais vontade própria, eu vivo a vontade de Deus. Tudo que acontece na minha vida eu aceito. Dor, sofrimento, alegria, tudo. E eu medito essas palavras que Jesus revelou a Luísa, esse conhecimento da divina vontade. Eu faço a consagração da minha vontade a Maria. Eu vivo isso, eu tenho que acreditar no que Jesus está revelando. Ele está falando, as tuas ações encherão o céu e a terra. Você vai unir de novo o céu e a terra. É para isso que eu criei o homem, Jesus fala. Eu criei o homem para isso, para viver o dom da divina vontade. Só que ele foi perdido quando vocês decidiram não viver mais na minha vontade. Quando vocês decidiram, eu quero ser como Deus e comer o fruto proibido. Mas se você agora quer retornar à ordem primordial da criação e viver de novo comigo, junto comigo, a minha vontade reinando, e basta você querer, você quer, tem jeito, nem tudo está perdido. Que a gente pensa, mas é uma coisa assim tão grande, chega assim a ser inacreditável. Mas era assim que você vivia, meu filho, antes da queda. E aqui agora ainda dá para voltar a ser como era antes. Vamos reatar nossa amizade? E a gente vai viver de novo como vivia? Como eu vivia com Adão e Eva no paraíso? É assim o dom de viver na divina vontade. Parece inacreditável. Mas aí você está questionando a minha potência criadora. Eu tenho poder. Se você me der sua liberdade, eu só preciso que você me dê liberdade para fazer o que eu quero na sua alma. Se você me der liberdade, eu posso fazer um milagre. Eu sou Deus. Eu posso deixar você como saiu das minhas mãos, puro e santo. Como saiu das minhas mãos. Eu tenho poder para isso. E além disso, quando eu sou quem o ama, quem dá esse poder, toda a dúvida cessa. Então, quando a gente pensa, é Deus que está falando isso? É o meu Criador, é meu Pai que está falando, que me criou, que me gerou lá na cruz, como a gente viu na meditação passada. Ele que está falando isso, se eu creio nele, se eu tenho fé nele, se eu sei que ele é o Criador do céu e da terra, o Senhor está falando isso, Pai? Então eu acredito, porque é o Senhor que está falando. Que tem jeito, eu quero voltar a ser como o Senhor me criou, como eu saí de suas mãos, sem pecado, pura. Eu quero viver essa santidade. Se é possível, eu quero. Faz em mim. Aí eu falo como Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra. Fiat, eu dou meu fiat para ele. E ele vai fazer a obra. Ele que vai fazer. Eu não tenho capacidade de fazer nada, é ele que vai fazer. Eu só digo, faça-se. Ele precisa do meu sim. Aí ele continua, não sou livre de fazer o que quero e de dar quem quero? Ele quer dar, quer dar graças, amor, santidade. Ele não falou lá na meditação da cruz sobre como ele nos gerou na cruz, que ele nos encheu com tanta santidade, com tanta graça, com os próprios atos dele, que tudo que ele fez é como se a gente tivesse feito. Então, é ele que está falando. Ele quer dar. A gente só recebe. Fique atenta, eu estarei com você, te cobrirei com minha força criadora e cumprirei o que quer em você. Eu te cobrirei com minha força criadora. Vocês têm noção da força criadora de Jesus, de Deus? Que cria o sol, só falando fiat, só falando faça-se o sol. Vocês têm noção? A gente tem que parar para pensar de vez em quando assim nessas coisas. Porque a gente às vezes fica, eu mesmo estou falando por mim, fica lá no fundo, será que isso é verdade que Jesus está falando? Isso é inacreditável, como ele disse aqui. Se eu ficar só pensando nessa grandeza dessa santidade, eu falo, é inacreditável. É muito para mim, isso não existe.
Isso aí é para Luísa, não é para mim não. Eu sou uma pecadora miserável, eu sou o pó. Se eu me apego só a essa verdade, que isso é verdade, eu sou pecadora, miserável e tudo, aí eu paro por aí e não consigo sair do lugar. Mas quando eu penso no poder de Deus e que Ele quer fazer isso, quando eu penso na potência dessa força criadora, que Ele falou, eu estarei com você, não se preocupe, eu estarei com você. Você acredita em Jesus, no que Ele fala? Sim, eu acredito. Então, Ele falou, lá na Bíblia, Ele fala, quando Ele, na hora da ascensão, eu estarei com vocês até o fim. E a gente tem que acreditar nisso, que Ele está aqui. Ele está aqui, Ele não foi embora. Ele não está lá no céu olhando de longe a gente aqui sofrendo, não. Ele está aqui sofrendo com a gente muito mais do que a gente sofre. Porque Ele sofre no sacramento tudo que Ele sofreu na vida dele mortal. Tudo. Então Ele está aqui sofrendo, Ele está aqui. Então basta acreditar. A gente tem que mergulhar no mar imenso da fé. A fé, se mergulhar em Deus e deixar Ele fazer, acreditar em tudo que Ele fala. Se Ele falou, eu estarei com você, te cobrirei com minha força criadora e cumprirei o que quer em você. Você quer? Sim, eu quero. Então Ele vai cumprir o que Ele quer também, porque Ele tem muito interesse em fazer isso. Ele quer imagens e semelhanças dele. Ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. Ele quer ser amado com amor divino. Então Ele tem muito interesse. É uma felicidade para Ele também. Para a gente nem se fale. Viver na divina vontade é felicidade, é alegria. É sofrimento. Sofrimento existe em qualquer vida que você escolher. Se você escolhe viver longe de Deus, você vai sofrer. Se você escolhe viver com Deus também, só que você vai sofrer com Deus. Além do sofrimento, você vai ter felicidade, alegria. Não vai se apegar a essas coisas do mundo. Vai sofrer, porque o sofrimento aqui na Terra não tem jeito de exterminar o sofrimento da face da Terra. O sofrimento é consequência do pecado. Enquanto existir pecado na Terra, vai existir sofrimento. Enquanto existir. Então não tem como se livrar dele. Do sofrimento, mas é sofrer com Deus. É sofrer com Deus. Aí vamos continuar no tratado. Sobre a Ave Maria, ele continua. Agora ele vai falar do Magnífica. Sexta prática. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria de Dógenes e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Santíssima Virgem, ou antes, que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos ignoram. Então, Jesus falou para Marjorie Dowie, sobre os mistérios do Magnífica, que era para a gente sempre estar falando do Magnífica. Ele confirmou isso para ela. No livro do céu eu não consegui achar sobre o Magnífica. Não consegui achar. Gerson, doutor muito piedoso e sábio, gastou uma parte da vida a compor tratados, plenos de erudição e piedade, sobre os mais difíceis temas. Mas foi só depois, no fim da vida, que empreendeu a tremer a explicação do Magnífica, para assim coroar todas as suas obras. Diz-nos, no volume em fólio, que sobre ele compôs coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras coisas, ele diz que a própria Santíssima Virgem recitava muitas vezes, particularmente depois da Sagrada Comunhão em ação de graças.
O erudito Benzônio, explicando também o Magnífica, conta muitos milagres operados pela sua virtude. Diz que os demônios tremem e se põem em fuga quando ouvem as palavras. Manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seu coração, conforme Lucas 1:51. O desprezo do mundo. A sétima prática. Os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. Quem vive o dom da divina vontade despreza o mundo, e não assim com muito esforço, porque quem vive na divina vontade experimenta as delícias do céu, de Deus. Descobre, depois de tanto tempo, descobre que a felicidade está em Deus. Que Deus é a fonte da alegria, da felicidade, do amor. Que no mundo que porque a gente se apega às coisas do mundo para ser feliz, procurando satisfação, procurando prazer, né? Só que aí a gente descobre que a gente está procurando o prazer, a felicidade no lugar errado. E despreza, não tem mais gosto pelas coisas do mundo. Porque você chega na fonte da felicidade. Você descobre a fonte da felicidade, do amor. O que se busca com as coisas do mundo? O amor, o prazer, a felicidade, a alegria. Só que aí você vê que é vazio. Muitas vezes a gente procura a felicidade na comida, por exemplo. E a gente come na hora, né? Sente um prazer, é gostoso e tudo. Mas depois não fica nada de bom na alma. Na alma não fica nada de bom, porque você comeu uma comida que você gosta. Muitas vezes, pelo contrário, fica a culpa, né? Eu falo por mim, tô falando de mim. Porque eu tive muito esse problema de querer procurar satisfação na comida e depois me sentir culpada. Porque aí o mundo é uma escravidão por isso, porque você se apega à sua aparência. Aí você tem que ser, você coloca na sua cabeça que eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser feliz se eu tivesse uma aparência legal, um corpo bonito e tudo. E aí, ao mesmo tempo, eu queria satisfazer minha vontade, minha satisfação, eu queria satisfazer na comida. E aí a comida desfazia a outra parte, né? Eu queria comer para satisfazer minha gula, né? Só que aí eu ficava me sentindo culpada, porque eu queria um corpo bonito. E aí eu estava sempre infeliz. Escrava das paixões. Escrava das paixões. Aí se você gosta você vai se refugiar, vai procurar satisfação em fazer compras, por exemplo. Vamos supor, né? Fazer compras. Aí você vai, faz as compras. Lá na hora você tá, nossa, que delícia ficar no shopping passeando, comprando e tudo. Depois passa. Aquela satisfação passa. Porque não é ali a felicidade. E aí às vezes você depois vai se arrepender porque comprou. Muitas vezes você compra e nem usa depois. E aí depois chega as contas para pagar. Quando você olha o cartão de crédito lá nas alturas, a conta, aí vem a tristeza. A tristeza porque você gastou e não podia ter gastado. E aí fica endividada. Aí vira o que você achou que era felicidade, te colocou num buraco. E você vai se afundando cada vez mais. Porque você está procurando a felicidade onde não tem. Quando você se desapega de tudo isso, de prazeres com as coisas terrenas, e aí você encontra a fonte da felicidade, basta olhar para o céu. Aí você está feliz. Basta escutar o canto do pássaro, que você fica feliz. Basta rezar.
conversar com Deus. Ele é a fonte da felicidade. É tão simples ser feliz. Não precisa de nada aqui dessa terra para ser feliz. Nada, 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 nada. Nada. Você precisa ter Deus como amigo. Você precisa viver junto com Ele. Viver junto, como pai e filha. E você vai ter tudo. Você vai perder sua vida aqui terrena para ganhar sua vida eterna. Já aqui nessa terra, já vai viver feliz. Aqui. Porque você retira sua felicidade da fonte. Nunca vai ter essa sensação de culpa porque você está rezando, por exemplo. Se você vai procurar a felicidade nas coisas da terra, depois vem a sensação de culpa. Com Deus nunca é assim. Você vai procurar a sua felicidade, vou tentar, às vezes está num momento, né, de tristeza e tudo. Você vai conversar com Jesus, acabou. Claro que a gente sofre. Igual eu falei, esse sofrimento não vai deixar de existir, não, mas vem a felicidade junto. Você está junto com a felicidade, você está junto com o amor, com a alegria. Deus é amor, alegria, felicidade. E Luísa perguntou um dia para Jesus assim: como que a mãe conseguiu separar do seu corpo quando o Senhor morreu? Que ela foi lá no sepulcro e conseguiu sair dali. Como que ela conseguiu? Porque assim, a dor era muito grande. Porque o Senhor estava morto, mas era o Senhor, era o seu corpo que estava ali. Aí ele falou assim: o que fez ela conseguir foi a vontade divina. Porque a alegria dela era a vontade divina. A vida dela era a vontade divina. Então, ao mesmo tempo que ela estava nesse mar de dor, ao mesmo tempo a vontade divina, ela vivendo no meu querer, ela estava comigo na alegria, na felicidade do limbo. Porque quando ele morreu, ele foi para o limbo resgatar aquelas almas que ficaram lá presas até o céu se abrir, a alma de Adão, dos primeiros pais, né, dos profetas do Antigo Testamento, de José, dos pais de Nossa Senhora. Ele falou que ele citou os pais dela que estavam lá esperando. Então foi uma festa no limbo. O limbo, que era um lugar que não era um lugar de felicidade, virou um lugar de festa quando Jesus chegou. Imagina. Quem ficou lá mais de 1000 anos, nem sei quantos anos, acho que 4000 anos, desde a criação até quando Jesus veio. A alma de Abraão estava lá. Quantos 1000 anos ele ficou lá esperando para abrir a porta do céu, para ele ir junto, esperando o verbo encarnado, né? Esperando o Filho de Deus para abrir a porta. Então foi uma alegria muito grande. José, o pai dele, pensando na felicidade. E ela participou dessa festa do limbo, né? Quando Jesus foi. E aí ele falou: viver na divina vontade é isso. Você participa de tudo, não só da dor. Participa também da alegria de Deus, da festa, da alegria, da felicidade. A dor é uma parte. Você participa de tudo. Então a gente vai ler um pouco agora sobre o que Jesus fala sobre o desprezo do mundo no livro do céu. Então, falando sobre o desapego das coisas terrenas, Jesus fala no volume 2 do livro do céu. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes vi o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que ele concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo possuo, posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quando e como e o que farás, eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Então, o que Jesus quer de nós? Ele está falando para o confessor da Luísa, mas ele quer isso de todo mundo. Que a fé me inunde por toda parte.
que eu vivo inundado como um barco no mar. A fé é o próprio Jesus, que eu me inunde de Deus, que só tenha Deus no meu coração. E Ele possui tudo, Ele tudo pode, Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor da morte, da vida. Ele tudo pode e dá livremente a quem nele confia. Então, se eu me inundo de Deus, se eu confio plenamente nele, eu não preciso pensar em nada. Eu tenho que confiar nele, me inundar dele, só pensar nele, entregar minha vida para ele, deixar minha vida livremente na mão dele, me abandonar nele. Não pensar no que virá, quando virá, como virá e o que vai acontecer. Então, assim, nesses tempos agora, tem muita gente pensando no fim dos tempos e segredos de Medjugorje e revelações e isso e aquilo. A única coisa que a gente precisa fazer é confiar e se entregar a Deus. Confiar nele cegamente. Cegamente, não pensar. Claro que a gente tem que estar atento aos sinais dos tempos, mas sem desespero, sem medo, confiar, se inundar de Deus. Ele está falando aqui, sem que tu penses no que virá, e quando, e como será feito, não sei. Eu sei que eu confio em Deus, na hora que for que eu tiver que tomar alguma atitude, ele vai me falar. Ele está falando aqui, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Quando for necessário, eu vou te socorrer. Eu sou teu pai, confia em mim. Eu sei o que vai acontecer daqui um segundo, eu sei o que vai acontecer daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui o resto da eternidade. Então, quando chegar no momento que você vai precisar de alguma orientação, de alguma coisa, eu vou te falar. Não fique preocupado. Viva cada dia basta o seu cuidado. Aí depois ele acrescentou: se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. O primeiro, penetrarás as coisas de Deus com clareza, e ao fazer coisas santas te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal, que sentirás como empapado, e esta é a unção da minha graça. Então, quando a gente estiver fazendo alguma coisa para Deus, quando a gente está inundado nessa fé, a gente não preocupa mais com nada, com o dia de amanhã, como virá, quando virá, nada, eu só confio em Deus. Ele vai te dar 3 alegrias espirituais. Você vai entender as coisas de Deus com clareza. Você vai ler as coisas de Deus, a palavra de Deus você vai entender. Você vai olhar para o mundo, você vai entender, você vai conseguir ver Deus em tudo. Você vai enxergar as coisas de Deus com clareza. E sentirá uma alegria indescritível quando você rezar, quando você meditar a palavra, quando você estiver conversando com Deus, você vai sentir uma alegria, vai ser inundado por uma alegria, né? É uma graça, é a unção da graça dele. O segundo é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegria pelas coisas celestiais. Então, é o que o São Luís falou, uma das práticas é desapego das coisas terrenas. Não precisa ser uma coisa forçada, porque se você se inunda por essa fé, Jesus fala, eu vou te conceder essas alegrias, eu vou te infundir no seu coração essas alegrias espirituais. O aborrecimento das coisas terrenas. Então, você vai fazer as coisas terrenas, as coisas das obrigações da terra, mas porque você precisa fazer, por obediência você tem que fazer. Mas você não sente mais prazer em fazer as coisas terrenas, as coisas do mundo. Você não sente mais prazer em ver novela. Você pensou que maravilha? Eu não quero mais ver novela. Eu não consigo ouvir música da terra, das coisas da terra, não consigo. Tô falando de mim. Dói meu ouvido. Ah, mas você tá exagerando. Eu acho ótimo. Eu não consigo ouvir música que não seja louvores a Deus. Não consigo. E é porque Jesus infundiu no meu coração essa alegria. Isso é uma alegria, porque dói meu ouvido.
Eu não consigo ver novela. Não é porque eu não quero. Eu tenho que fazer. Não é porque eu tenho que fazer um esforço. Nossa, tipo assim, eu sei que a novela não faz bem, porque fala de coisa ruim, eu vou pecar. Então eu não vou ver porque eu vou ofender a Deus vendo a novela. Não é porque eu não quero. Não gosto, não consigo ver novela. Não consigo. Não consigo. Eu amava ir no shopping e ficar passeando lá. Agora, se eu tiver que ir no shopping para comprar alguma coisa, eu vou ter que ficar adiando, porque eu não quero. Não tem mais gosto. Não existe mais alegria naquilo. Igual eu falei da alegria. Eu sei que a alegria não é aquilo. Eu tenho que fazer um esforço para fazer as coisas da terra. E sem tirar alegria nas coisas celestiais. Então eu prefiro, se for falar assim, Michele, você quer ir à missa ou você quer ir no shopping passear comigo? Eu vou à missa. Não vou porque no mandamento da lei de Deus fala que você tem que ir à missa todo domingo. Não é por isso, é porque eu gosto de ir à missa. Ele colocou no meu coração esse gosto pelas coisas celestiais. É um gosto que eu tenho de ir. Michele, hoje você está de folga, você quer ir para o clube? Ou você quer ir fazer adoração? Eu quero ir fazer adoração. Não porque a gente tem que adorar Jesus. Jesus pede para a gente adorar. Nossa Senhora falou que tem que adorar. Não é por isso, é porque eu gosto. Eu gosto e ele vai infundir no coração esse gosto pelas coisas celestiais. O terceiro é um desapego total de tudo. E onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo, como há tempos estou infundindo em teu coração, e você já o está experimentando. Então, por exemplo, eu gostava de ouvir as músicas essas músicas aí que tá, nem sei mais qual é que tá na mídia. Eu gostava, sentia prazer em ouvir aquelas músicas. Agora eu sinto um incômodo. Ele tá falando aqui, incômodo. E é isso mesmo que eu sinto incômodo em ouvir as músicas de hoje. As músicas sertanejas, essas músicas aí. E isso é uma graça, não é eu sou. Se não fosse Jesus, eu estaria continuando ouvindo as músicas e me deliciando com essas músicas. Mas ele colocou no meu coração, é uma graça que ele coloca por causa disso, por causa da fé. Eu me inundei com a fé. E por isso seu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor, que das coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Então, assim, a gente experimenta o verdadeiro amor, porque Jesus é o verdadeiro amor. O Espírito Santo é o amor. O amor. A gente experimenta esse amor de Deus, as alegrias do céu, que as coisas da terra não causam nenhuma impressão. Não causam. Nossa, tipo assim, se alguém fala, nossa, você viu que música maravilhosa que fulano fez? Aí eu escuto a música, nossa, não sei, não odiei, tá incomodando meu ouvido. Nossa, você viu fulano, comprou uma casa, não sei o que, na beira da praia, linda, maravilhosa. Aí eu olho assim, nossa, não causa impressão nenhuma em mim, não sinto admiração por nada, não sinto. Vai ter a Mega da Virada, você vai participar da Mega da Virada, você vai ganhar milhões. Não quero participar da Mega da Virada, não quero não. Não quero não me impressiona. Nossa, você vai ficar milionária. Não quero. Porque eu sei que isso não vale nada para mim. Minha alegria não está aqui na terra, está no céu. É isso que ele vai infundir no seu coração. Desapego total do mundo, das coisas da terra, de riqueza, de tudo. Você vai continuar tendo suas coisas se você tiver, mas elas não é as coisas da terra que vai te dar prazer, satisfação e alegria. É estar com Deus, é sentir esse amor de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.